Olá pessoal, sou Marcos Malafaia, estamos aqui no grupo Giramundo, já temos alguns prenúncios dos rumos que tomaremos na cultura, na produção cultural, nas atividades artísticas. Então, estamos aqui, eu achei mais conveniente a gente fazer essa videoaula, essa conversa nesse ambiente, porque o Giramundo faz 50 anos exatamente num momento de grande ruptura, no modo de se fazer cultura, no modo de se distribuir, no modo de interagir. E eu acho que pode ser interessante a gente usar o Giramundo para refletir sobre tanto as condições materiais da cultura e o que vai acontecer com essa invasão, vamos dizer assim, do cyberespaço e de toda a comunicação mediada por meios eletrônicos, por essa visão dos meios eletrônicos, por esses simulacros, essas simulações que a gente cria no espaço digital e que substituem ou complementam, vamos dizer assim, a comunicação convencional entre os seres humanos. E é isso, somos seres humanos diferentes hoje em relação a esses novos modos de se comunicar. O Giramundo chega aos 50 anos mantendo muito de suas origens, de sua tradição material, de intervenção material. Então, a escultura, o desenho, principalmente, continuam sendo pontos fortes do Giramundo. O desenho sempre organizou o trabalho do Giramundo. A invenção da imagem é primeiro abstrata, através do desenho. Isso talvez nos facilite hoje lidarmos com essa transposição para esse mundo um pouco mais abstrato das imagens compostas, né? Então, o Giramundo possui esse link, um link entre o passado e o futuro, que é o desenho e essa composição de cena e de bonecos, um tanto quanto abstrata inicialmente, no campo do pensamento primeiro. Por outro lado, o Giramundo carrega muito a marca, até mesmo na sua própria identidade visual, da mão, né? Há um vínculo entre o pensamento e a mão, né? E o fazer, o pensar e o realizar, às vezes o realizar e o pensar. Há uma luta constante com a matéria, né? Porque a matéria é rebelde, ela não se adequa, né? Ela resiste, ela reage a essa tentativa de conformação. E os bonecos, o teatro de bonecos, as cenas, todos eles são feitos de matéria reativa mesmo, que resiste ao movimento, ao nosso movimento. Por isso, a necessidade de termos métodos, né? E esses métodos, até que ponto esses métodos serão válidos nas novas condições de uma realidade digital? Há muitas coisas nos 50 anos de Giramundo que talvez fiquem marcadas no futuro, mas uma delas é fundamental e é a construção do estúdio e a criação de um estúdio com chroma key, onde a gente tem essa espécie de pororoca, né? Onde o tablado do teatro encontra com o verde do chroma key, e menos interessante do que a imagem são as consequências práticas disso, né? Ou seja, a produção de teatro do Giramundo, o boneco material, a performance, o marionetista que vivem nesse ambiente do teatro, eles agora têm tanto o espaço digital para se deslocar, quanto eles mesmos podem ser objetos digitais incrustados e misturados nessa avalanche de referências e de materiais. Portanto, o Giramundo, sensível às mudanças do ambiente, como uma espécie de ser vivo, se adapta rapidamente às novas condições de temperatura e pressão, e o grande caminho, o caminho majoritário no momento,
é a migração da produção ou a complementação da produção cultural por registros audiovisuais que possam ser veiculados digitalmente na internet. Depois da gente conhecer um pouco do Giramundo do século XX, ligado à matéria, aos desenhos, ao planejamento, a gente chega à nova realidade, que são os aparatos de captura e de planejamento e de montagem digital. Ou seja, aos poucos o tempo da madeira, o tempo do tecido, da pintura, das tintas, da secagem, das colas, se juntam a um outro tempo, que é o tempo dessas matérias gravadas, registradas, para que elas entrem, vamos dizer assim, nessa circulação sanguínea de objetos digitais. Por quê? Exatamente porque as pessoas estão isoladas e o modo como elas estão encontrando de conservar o seu aspecto gregário, familiar, de convivência social, psicológica, emocional, é através dos veículos digitais nesse cyberespaço. Então as mudanças são muito grandes. E para nós, do Giramundo, são talvez até maiores, uma vez que a cultura foi atingida de um modo essencial, porque o teatro, pelo menos, que é a atividade que foi a atividade principal do Giramundo em 50 anos, o teatro ele existe exatamente pela coexistência física na performance entre atores e plateia e público, e isso foi suspenso. Então a convivência transmutou, ela virou outra coisa. A convivência hoje é uma convivência de imagem simbólica, um pouco mediada, distanciada. Por outro lado, nos trouxe incríveis possibilidades de composição artística e de criação de novos produtos e até mesmo de ampliação do público, de contato maior com uma quantidade de pessoas, uma diversidade de pessoas maior do que anteriormente. O Giramundo está exatamente agora, esse vídeo é uma foto do que acontece agora no Giramundo. Amanhã a gente já vê e já sente mudanças. As mudanças estão acontecendo muito rapidamente. Muitas delas estão acontecendo a nossa revelia, ou seja, a gente tenta acompanhar as mudanças porque está tudo muito dinâmico. E a gente está migrando muito para as telas, né? Nós estamos animados e animando. Agora animando de várias formas, né? De modo a construir objetos artísticos diferentes. E o mundo virou isso, esse helicóptero, a gente online e pessoas escrevendo e interagindo com vídeos, e trabalho remoto, e trabalho em casa, e novas formas de se fazer o teatro de bonecos, de se construir personagens, de se criar espetáculos, filmes. Um momento de grandes mudanças e muitas perspectivas também. Impossível a gente tocar nem de forma breve nesse assunto das perspectivas, mas fica aí um desejo da nossa parte de ter, com essa agitação aqui na oficina, ter traduzido um pouco para vocês o que vem acontecendo e esse caminho, né, em direção à conquista desse cyberespaço, né? É um novo espaço, e como espaço tem as mesmas propriedades acrescidas de novas propriedades específicas do mundo digital. Mas nos veremos em breve, eu acho, todos nós, assim, um pouco nessa nova dimensão do relacionamento humano, que é essa dimensão digital.
Muito obrigado, queria agradecer ao professor Fabrício, ao Centro Cultural, deixar o Giramundo à disposição de vocês. Estamos em reflexão permanente, breve estrearemos o nosso primeiro filme de animação, completamente produzido no estúdio Giramundo, com os recursos Giramundo. E não é à toa, não é por acaso que isso acontece nos 50 anos do grupo. É realmente para nós um momento de grande reflexão que foi potencializado pela pandemia, mas que nos deixa bastante ativos e vivos enquanto artistas. Muito obrigado a todos e estamos aqui à disposição. Se vocês quiserem contato, procurem o Instagram, o meu é Marcos Malafaia, e o do Giramundo é o Grupo Giramundo, e o site, outros canais, outros veículos, nós teremos todo o prazer em atender vocês. Muito obrigado.